Informativo Jurídico Educacional é uma publicação virtual do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que mensalmente traz os principais fatos que são aplicados às instituições de ensino, especialmente às de educação básica. Mas temos que destacar nessa edição relativa a agosto de 2022 que alguns fatos são marcantes para todo o segmento educacional. O primeiro deles é que foi editada uma portaria pelo Enem, sobre o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, para as pessoas privadas de liberdade e jovens sob medidas socioeducacionais. O edital específico foi publicado pelo INEP e temos aí realmente já as normas fixadas para os que estão presos e para aqueles jovens que também estão presos, mas chamados, não pode se chamar de preso, e sim de privativas, pessoas que estão privadas de liberdade. Mas temos esses critérios e os jovens e os não jovens também terão direito a fazer o Enem de acordo com os critérios que foram definidos pelo edital. A segunda matéria envolve os certificados das entidades beneficentes de assistência social. Por razões internas do Ministério da Educação, na realidade, pressões que ocorreram pelo Tribunal de Contas, os processos que visavam a concessão inicial, renovação, supervisão e representações estavam travados. Ou seja, houve uma medida, uma portaria que determinou a paralisação de todos os processos. Mas, superada essa fase, houve uma nova portaria para o prosseguimento. Então, as instituições já têm o prosseguimento dos seus pedidos e muitos deles têm sido negados, mas que estavam realmente sem ter nem negado nem aprovado, mas estavam simplesmente paralisados. E agora temos o segmento andamento. Destacamos também dentro dessa edição a normatização nacional sobre o uso do nome social na educação básica. É uma orientação técnica do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação que foca aspectos jurídicos e educacionais do uso do nome social. Então, temos que recomendar a leitura e a observação dessas normas, que são hoje fundamentalmente importantes para todas as instituições. Outra orientação técnica também é sobre a inexistência de regras para estruturar o regimento das escolas de educação básica. Quando nós falamos de inexistência de regras, são aquelas regras formais. Então, normalmente, um regimento costuma ter artigo, parágrafo, inciso, como um código, como uma legislação mais tradicional. Mas o Conselho Nacional de Educação emitiu há alguns anos um parecer dizendo que para a educação básica não precisa ter essa composição dos aspectos jurídicos. Você poderia ter aspectos jurídicos mais escritos de uma forma de texto mais fácil de ser entendido, sem ter parágrafos, incisos, etc. É uma posição, obviamente, cada instituição faz como queira, porque o regimento é uma liberdade que existe, mas existe a possibilidade de ser um documento em texto corrido. Obviamente que cada instituição define o que seria melhor para ela. Esse primeiro bloco envolveu essas matérias e vamos ter um segundo bloco com matérias mais de interesse geral da educação brasileira. Estamos iniciando o segundo bloco de nossos informativos e a primeira matéria publicada, inclusive pelo governo federal, foi a relação das instituições convidadas a submeter nomes para serem candidatos ao Conselho Nacional de Educação. No mês de outubro teremos renovação parcial do Conselho, tanto da Câmara Básica quanto Superior, e o governo tinha editado uma portaria com convite a determinado número de instituições. Entretanto, algumas instituições pleitearam ao ministro, ao presidente da República, e tiveram então a inclusão numa segunda portaria que anulou a anterior e acrescentou mais 9 entidades para serem aptas a apresentar nomes. Não quer dizer que serão esses nomes que serão os conselheiros, porque pela sistemática, metade das vagas podem ser preenchidas pela livre vontade da Presidência da República, e a outra metade pelos nomes indicados. Então, qual foi o procedimento? Publica a lista de entidades que podem submeter até 6 nomes, 3 para a Câmara de Educação Básica, 3 para a Câmara de Educação Superior,
E esses nomes serão unificados em listas. Alguns tiveram indicação de várias entidades, outros de poucas entidades, outros de uma instituição só, uma entidade só, mas todos eles irão compor uma lista e vão os nomes para a presidência da República, mais precisamente para a Casa Civil. E aí cabe ao presidente da República escolher os membros para o Conselho Nacional de Educação, a livre vontade do presidente. E pode, além desses nomes, ele colocar mais nomes que não estão na lista. Então, o fato de você ter uma lista não quer dizer que serão aqueles os conselheiros. Nós já temos aí em situações passadas pessoas que foram até presidentes do Conselho Nacional de Educação que não estavam na lista de indicações. E é perfeitamente legal isso, pela sistemática existente hoje na legislação brasileira. Mas temos aí boas instituições, algumas instituições totalmente desconhecidas, mas outras com qualidade de indicar bons possíveis conselheiros. Destacamos também no trabalho feito pela Secretaria de Educação Tecnológica, Técnica e Tecnológica, Profissional e Tecnológica, que foi o mapa das ofertas das necessidades regionais de qualificação profissional. É um trabalho muito bem feito pelo MEC, que mostra as cidades e o que tem mais oportunidade para a qualificação profissional. Então, antes de atuar, criar curso, você tem condição, nesse mapa, analisar as tendências de mercado. Destacamos também um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação sobre a educação à distância sem obrigatoriedade de momentos presenciais. A princípio, a educação à distância é parcialmente à distância. Você tem momentos presenciais, mas há exceções à permissão que você tenha um curso totalmente à distância. E para isso precisa ter uma autorização especial do MEC, da Secretaria de Regulação. E mencionamos aí a legislação, as normas nesse sentido. Entramos agora no bloco do Conselho Nacional de Educação, que realizou sua plenária de agosto, no começo do mês. Foi uma reunião realizada presencialmente e com decisões que foram decisões mais ou menos de rotina. O Conselho Nacional de Educação também editou uma resolução sobre a formação inicial dos professores de educação básica, uma nova resolução que está já publicada, e tivemos súmulas de pareceres. Súmulas de maio, uma primeira parte, uma segunda parte, súmulas de junho, uma primeira parte, junho, uma segunda parte, foram momentos diferentes. Tivemos também uma primeira parte dos pareceres aprovados em julho e uma segunda parte também, mas mesmo assim faltando ainda uma série de pareceres. E tivemos um primeiro conjunto de pareceres de agosto e temos também uma segunda parte também já disponibilizada. Tem sido frequente a publicação por etapa e isso não é muito bom, mas os pareceres só são divulgados depois de revisões. Então, estamos assim encerrando as edições de nossos informativos do mês de agosto de 2022.